porque tem que ser aprovado no comitê gestor, para ir para a CIB, para aprovação. Então, o pleito de oncologia de Oliveira já está no comitê gestor, vai ser pautado no comitê gestor da CIB, foi respondido isso, que é lá que é o fórum de discussão sobre o pleito, que ele é pertinente, então já está no comitê gestor. Em relação a ser técnico ou não, COSEMS ou não, só para lembrar, Oliveira saiu de 2,4 milhões para 6,3 milhões o financiamento do hospital. Isso só acontece porque nós não distinguimos de forma nenhuma qualquer agente político nessas políticas públicas. Por quê? O Hospital de Oliveira realmente vem se destacando positivamente e ele merece esse recurso porque ele está fazendo. Isso só demonstra que não existe nenhuma interferência política nas nossas ações. Agora, em relação às UBSs, vocês são agentes políticos fundamentais nas UBSs. Por quê? Vocês que vão lá para o município e falam, você está sabendo da resolução? Se inscreva na resolução. Vocês dão apoio técnico também. Então, vocês têm, sim, que anunciar as UBSs. Agora, os critérios são técnicos. Todas as UBSs de ampliação, todas, 100% são pagas, que foram aprovadas pela engenharia, todas. Mas não tem como vocês, deputados, não fazerem parte deste anúncio, porque vocês são a ferramenta de ir lá no prefeito e falar, prefeito, você não pode perder essa oportunidade. É isso que acontece. A qualificação, que são as outras UBSs, aí tem uma ordem de qualificação muito clara em resolução, então a ordem será respeitada conforme os critérios. Mas o papel dos 77 deputados é este mesmo, né? Fazer estes anúncios, e isso faz parte do nosso dia a dia. Em relação às seringas, é uma lei até do nosso deputado Arlen Santiago, eu já tinha passado isso para ele. Vocês têm que entender que o gestor de saúde pública ele fica entre o que ele acha realmente que precisa ser comprado e uma lei que determina que tem que ser comprado. Então, é uma discussão ampla que a gente já tem e a gente fica muito feliz dessa adaptação da lei, porque a gente entende que a seringa retrátil, em relação a risco de pérfuro cortante, se for necessário, é muito mais em ambiente hospitalar do que em vacinação. Mas a lei não distingue isso. Fico feliz dessa atualização. O deputado Arlen também, nós já conversamos sobre isso, ele concorda com isso. A lei, à época, foi pensando no ambiente hospitalar, e a gente está de acordo com a melhoria dessa lei, e é para isso, obviamente, que serve. Sobre Barbacena, nós tivemos uma audiência, o deputado Dorgal me ligou no dia 29 de novembro, e a audiência que o senhor marcou na Comissão de Direitos Humanos foi 10 dias depois, praticamente, da mesma audiência, do mesmo tema. Então, não é porque nós não consideramos a importância, foi uma audiência da Comissão de Saúde que foi realizada, e o deputado Dorgal acompanha isso há muito tempo, Barbacena, fizemos reuniões sobre o tema, estamos juntos querendo resolver. Mas, vamos lembrar, nós ampliamos em mais de 650 leitos de UTI no Estado, entre antes da pandemia e depois. E vou falar, isso eu falo com toda a propriedade. O país inteiro conseguiu manter cerca de 7 mil leitos de CTI por uma atuação muito intensa, minha, junto com o deputado federal Diego Andrade, porque não iam fechar todos. E nós conseguimos colocar, junto com o deputado Hugo Leal do Rio de Janeiro, no orçamento de 22, e nós conseguimos manter mais de 600 leitos, de 2.072 leitos, mais de 600 leitos. Então, nós temos uma rede hoje muito maior. E a RDC da Anvisa, que define as normas de funcionamento, nós não temos autonomia, e como o deputado Arlen falou, eu não posso rasgar regra, não sou eu que faço regra. E as regras existem e não são à toa. Então, assim, hoje a taxa de ocupação de leito de CTI no Estado é menor do que 70% a geral. Ou seja, leito de CTI nós temos. A questão como você mesmo falou, trabalhar nos hospitais para aceitar os pacientes, porque a regulação ele intermedia entre quem pede a vaga e quem tem a vaga. E nós temos dificuldades em vários hospitais, sim, de admitir pacientes. Mas nós queremos mais leitos? Queremos. Nós vamos buscar? Vamos. Mas a questão da policlínica, o deputado Dorgal, que está junto neste pleito assim, muito assiduamente,
Nós vamos achar uma solução, nós temos um compromisso de achar uma solução, mas vamos lembrar que São João del Rei aumentou leito, Barbacena aumentou, Congonhas reabriu 10 leitos, temos o Hospital Regional de Conselho Lafayette com mais leitos CTI, então nós estamos planejando. Obviamente, temos vários problemas, gente. Nós não vamos consertar a saúde pública de uma hora para outra, mas eu queria, viu, deputado Lucas, dizer que nós fizemos algumas reuniões, eu me coloco sempre à disposição da Assembleia, se tiver algum pleito específico, eu realmente tenho uma dificuldade de agenda, quando os deputados me pedem vaga de agenda, a primeira resposta é daqui 2, 3 meses, porque a agenda está muito complexa, porque eu tenho que rodar o interior, eu sou presidente do CONAS e tenho que estar na secretaria, mas qualquer coisa, você tem meu telefone e a gente marca, e eu não gosto de forma nenhuma de ser inacessível, meu papel é ser acessível e não há nenhuma diferenciação em relação à forma, porque eu respeito os 77 deputados daqui. Queria, em termos gerais, então, deputado, se você tiver alguma das outras perguntas que eu não respondi. Da neonatal. A neonatal, nós temos uma análise vinculada à população. Eu não tenho a resposta agora, viu, deputado Lucas, mas vamos analisar, porque a maternidade de Oliveira virou uma maternidade importante ali para a nossa região. E um pleito que nós pedimos, que queríamos que Oliveira, já que o senhor está aqui aproveitando, e nós não conseguimos adesão do Hospital de Oliveira, é uma rede de queimados que nós criamos no Estado. E é uma rede muito bem financiada. E vocês estão tendo ali um crescimento muito grande na alta complexidade. Então, nós teremos uma nova rodada no começo do ano, mas já deixo aqui o nosso desejo do Hospital de Oliveira ser uma referência em grande queimado para aquele território importante. É um financiamento robusto que nós temos, e neste outro momento, que deve acontecer em fevereiro, o senhor interceder junto lá com os gestores, com o município e com os gestores, da gente ter lá em Oliveira uma referência de grandes queimados. Mas a UTI neonatal, o SINCA, isso tudo são parâmetros técnicos, e não existe nada que não seja técnico, mas eu não tenho a resposta aqui, eu te garanto que daremos essa resposta a curto prazo, porque não conseguimos estes leitos vinculados à UTI neonatal, tá bom? Ou UTI pediátrico ou neonatal, certo? É pediátrico, ok. Não, neonatal. Neonatal mesmo. A Oeste tem 22 leitos em falta. Aí, Bom Despacho aderiu. Uhum. A gente também aderiu, mas a gente não teve resposta. Deixa que eu vejo essa resposta para a gente dar essa o mais rápido possível. Secretário, eu acabei essa semana me lembrando um pouco mais da Poliana. A Poliana, como a maioria dos seus cargos de confiança, são de funcionários efetivos, de maneira que o senhor não saiu levando, né, os amigos para os cargos lá na secretaria. Então, aqui mesmo, por exemplo, a gente vê, né, a Poliana é efetiva, né, a Camila ali é efetiva, o Luiz Fernando é efetivo, né, o Marcílio e tantos outros que fazem aí esse trabalho de te ajudar a que essas políticas sejam implementadas. E a Poliana até me lembrou uma época em que o Sávio Souza Cruz era o secretário de Saúde. E o Sávio é um grande amigo. E passava um aperto danado, porque o governador não mandava o dinheiro para ele, né? E aí eu brigava com o secretário anterior, porque ele vinha aqui, tentava dourar, botar a peneira, tapar o sol, que nós vamos fazer, e estamos fazendo, aquela história. E quando o Sávio entrou, né, acho que até botaram o Sávio lá, um dos motivos talvez seja pela grande amizade que eu sempre dediquei a esse companheiro, aí a Poliana veio um dia fazer a prestação de conta, né? Aí ela chegou aqui, eu preparado para poder questionar, né? Ela falou, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos ter, para o orçamento do ano que vem, 5%, não vou botar, o Sávio não vai botar mais, porque sabe que o dinheiro não irá, era desse jeito, então vai fazer o que é a realidade, né? E aí eu falei, meu Deus, me tirou o direito de poder questionar, falar qualquer coisa, porque a culpa, né? não falou a verdade, né, do que era possível, né? E hoje a gente vê a situação diferentemente, né? Então, a gente vê isso, e a questão aí dos seus funcionários, né, são de carreira, e
acho que eles têm trabalhado muito bem, né, têm tentado nos atender da melhor maneira possível, né? Então, indago da senhora deputada, se tem alguma coisa para poder falar? Deputado Dorgal? Presidente. Deputado Lucas? Fábio, existe duas coisas aqui. Eu me senti contemplado na questão da oncologia, o senhor vai olhar a questão da neonatal. A linha de queimados, a gente tem o interesse de levar para Oliveira, mas que a gente consiga também a oncologia. Naquela reunião a gente falou que a gente quer fazer essa unificação do serviço. Se a gente conseguir fazer essa unificação, a gente tem o interesse de fazer essa expansão. Eu já estou colocando emenda parlamentar, nós vamos construir um prédio de 12 andares lá em Oliveira, como se fosse construir um outro hospital em metros quadrados, para a gente poder abarcar novos serviços de alta complexidade. Eu tenho discutido muito com os deputados aqui da casa. Existe uma legislação ou algo que a gente possa fazer para ajudar o senhor, para a gente resolver essa questão do home office dos médicos da regulação do SUS Fácil? E talvez o Arley, junto com o Dorgal, a deputada Lude, a gente consiga achar, porque a gente também sabe da dificuldade que o senhor tem sobre gestão. Eu fui secretário, eu sei o tanto que é difícil você construir algo que faça essa exigência. Porque é o seguinte, Dorgal, eu recebo todos os dias 10 pedidos de transferência do SUS Fácil. E aí vem essa questão que o próprio Fábio falou. Tem a estrutura, tem o leito, você já conversou com o hospital que ele aceita, o hospital já ligou na regulação e, às vezes, demora horas e perde a vida. Nós podemos tentar construir algo para que, nesse sentido, a gente faça que eles trabalhem presencial, por exemplo. Ou, então, a gente unificar, junto à regulação do próprio SAMU, que já é 24 horas. Se você liga lá, eles estão lá, já tem uma estrutura, talvez a unificação delas. Realmente esse trabalho administrativo que a gente pode salvar vidas. Ainda mais que o senhor falou que 70% dos leitos de UTI não são ocupados. Então, vem esse aspecto. Só queria deixar 30%, não? Que não são? 70% são ocupados. Falei errado, perdão. Um outro ponto que eu olhei pelo portal da transparência, o meu assessor, ele até fez ao contrário do que eu pedi. Eu pedi ele para começar pela população, pelos municípios com a população maior, mas desde o acordo que foi feito com a AMM, dos 220 primeiros municípios na ordem alfabética, já temos uma dívida no portal de transparência de 2021, 2022, 2023, de 220 municípios, 252 milhões de reais. Existe previsão de pagamento? A gente sabe que de 2020 para trás, dezembro de 2020 para trás, foi feito o acordo da MM, mas está gerando dívida dos municípios, do Fundo Estadual de Saúde com o Fundo Municipal de Saúde, aí na casa de 253 milhões. Se eu tivesse começado pela população, as cidades maiores, a gente acredita que chega aí na casa de quase R$1 bilhão. Se existe uma previsão, porque a gente fez o cálculo. A diferença do empenhamento para o pago. Bom, deputado Dorgal? Bom, encerramos aqui a participação nossa dos deputados, aí o senhor vai terminar e nós encerraremos aí a reunião. E aí dizer, doutor Fábio, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, da sua equipe, né, e pelos programas que têm sido desenvolvidos. Agora mesmo, eu estou desenhando, eu vi o senhor falar aí, que não adianta fazer só a mamografia, concordo plenamente. Fez a mamografia, tem que ir para a biópsia, por isso que eu estou desenhando algumas ideias para passar para a sua equipe, ainda esse ano, na questão das biópsias, né? Há algum tempo atrás, foi feito um programinha, e eu até procurei o rapaz que usava esse programa, acho que era Heitor, o nome dele, alguma coisa assim, ele faleceu, né? E o programinha era muito simples. Todas as mamografias do Estado eram feitas e colocadas num programa que todos os UNACONs tinham acesso a isso. E aí, dentro do raio de ação de cada um, aqueles que queriam, né, faziam a biópsia. E se a biópsia fosse feita
em até 30 dias e depois da biópsia, em 30